Agora eu pediria aos abençoados que se aquietassem. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu estou em minhas mãos aqui com a Bíblia, e chamam esta Bíblia, diz que aqui está a palavra de Deus. E eu acredito que aqui está a palavra de Deus. Então eu vou abrir a palavra de Deus. Se eu vou abrir a palavra de Deus, quer dizer que Deus vai falar. Então não precisa outra maneira de Deus falar. Agora Deus fala pela palavra. Então Paulo, quando escreve à igreja de Roma, no capítulo de número 2, o dia da ira e o justo juízo de Deus. O dia da ira e o justo juízo de Deus. Romanos 2, 5. Irmã abençoada, bota no 2, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 5. Do 2 você pula para o 5, depois a gente faz uma volta. Olha o que diz ali a palavra do Senhor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus. Está vivo, está caminhando, movendo as minhas pernas, meus braços, minha mente aos 62 anos em perfeito estado, meu corpo funcionando, meus rins, meu pulmão, meu coração, tudo em perfeita harmonia. Isto é uma bênção. Só o fato de eu estar vivo já é o fato de eu dizer graças a Deus. Obrigado, meu Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigado pela vida da igreja, que é a tua igreja. Obrigado pela vida da igreja que está aqui dentro e a igreja que está através das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube e do WhatsApp. Meu Deus, nos nossos meios de comunicação, que tem sido uma bênção para salvar vidas. Pessoas têm sido curadas, transformadas, regeneradas. Isto por causa do evangelho que está sendo pregado nesta casa. Meu Deus, eu oro para que o Senhor continue a usar da tua bondade e misericórdia para com esta casa e para com os teus filhos aqui reunidos. Oramos no nome de Jesus. E o povo de Deus, que ama a Deus, digam todos amém. Amém, amém, amém. Ele merece, irmão, todo louvor, todo aplauso ao Senhor. Ele merece. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado aos santos cooperadores. Pela manhã nós falamos sobre acumulas contra ti ira para o dia da ira. E agora, o dia da ira e o justo juízo de Deus. O dia da ira. O dia da ira. Que dia é esse, né? Juízo de Deus. O que é isso, né? A Bíblia fala algumas coisas estranhas, né? Que a gente não consegue decifrar. O dia da ira. O dia do juízo de Deus. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O dia da ira. Aqui em Romanos capítulo 2, versículo de número 5. Romanos 5:2 diz assim, 2:5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, olha lá, impenitente,
coração, deixa lá, irmã, coração impenitente é uma palavra difícil, né, de entender. O que quer dizer impenitente, pastor? Que Paulo está dizendo, segundo a tua dureza, ou seja, pessoas difíceis, né? Dureza quer dizer pessoas duras, pessoas difíceis. Segundo a tua dureza, ele diz que, e o coração impenitente, ou seja, impenitente, quem não demonstra arrependimento por seus erros e pelos seus pecados. Pastor, errar e pecar não é a mesma coisa? Não. Eu posso errar a rua, entrar na rua errada e eu não estou pecando. Então, erros é uma coisa, pecado é outra coisa. Então, o que é alguém que tem um coração impenitente? É alguém que não demonstra arrependimento pelos seus atos, pelos seus erros e pelos seus pecados. Eu cometi. Quem é que fracassou essa semana? Você não fracassou, hein? Puxa, que bom, hein? Está glorificado, né? Quem não demonstra arrependimento por seus erros ou pelos seus pecados, ou seja, quem fracassou, com certeza mostrou arrependimento por aquilo que fez. Sim ou não? Sim. Então o teu coração não é impenitente. Se o teu coração não é impenitente, que quer dizer, quem insiste no erro, está avisado, Deus está avisando, está avisando, e as pessoas têm um coração impenitente, quer dizer que ela insiste em errar. Mas Paulo disse o seguinte, passa à frente, irmão: acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira. Paulo está dizendo que existe um dia que ele chama o dia da ira. O que nós temos visto? Você que lê a Bíblia, né? Eu sei que nem todo mundo acompanha a Bíblia, né? Muitos só leem a Bíblia na congregação. Teve algumas situações na Bíblia, por exemplo, no livro de Daniel 5, não precisa pôr lá não, irmão, vou só citar, como eu fiz de manhã, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 30, tinha um rei chamado Belsazar. Esse rei, ele tomou os utensílios da casa do Senhor, ou seja, do tabernáculo. Ele prendeu Israel, prendeu os judeus, escravizou os judeus, e as coisas sagradas, que era alguns objetos sagrados que usava no culto, ele pegou uma das taças de ouro que os sacerdotes usavam, ele pegou, encheu de vinho esse tal de Belsazar, e bebeu e debochou das coisas de Deus. Diz que quando ele estava fazendo isso, apareceu um dedo na parede. Quem já leu isto? Escrito que o reino dele tinha passado dele e acabou ele. Eu sei que acabou, houve a interpretação daquela palavra e acabou esse tal de Belsazar. A ira de Deus caiu sobre esse homem. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 31 ao 33, teve um rei chamado Nabucodonosor, um homem poderosíssimo. Não houve rei que governou, que mandou matar, que julgou, que condenou, que escravizou Israel durante muito tempo também. E esse Nabucodonosor quis se colocar no lugar de Deus. Isso está lá em Daniel 4, 31 ao 33. Diz que a ira de Deus caiu sobre este homem, esse rei. Deus tocou a mente desse homem e ele virou um animal. Quem lembra dessa história? Ele passou a viver no mato, cresceu pelos na cara, os dentes dele viraram de feras, as unhas, cabelo, ficou igual um lobisomem. A ira de Deus caiu sobre esse homem. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24 e versículo 25, Deus puniu a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. A ira de Deus caiu sobre aquele povo
morreu, 2 cidades desapareceram da terra naquele dia. Choveu fogo e choveu enxofre sobre aquelas 2 cidades. A ira de Deus caiu sobre aquela cidade. Em 1 de Samuel, no capítulo 3, no versículo 12 e versículo 13, existiu um profeta chamado Eli, um homem que foi muito usado por Deus, que criou Samuel, o profeta Samuel. Esse profeta Eli, você sabe que quando a gente vai, eu estou com 62 anos, quando eu tinha 40, 30 e poucos anos, eu fiz muita besteira no ministério. Separei pessoas erradas, punha a mão em pessoas erradas, fiz um monte de bobagem. Hoje eu maduro, com 62 anos, maduro, consciente, sabe, equilibrado, com as coisas, com a mente no lugar, eu prosperei no conhecimento e prosperei como um cidadão, sabe, com a mente boa. Aqui Eli, depois de velho, virou meio tonto. Tem algumas pessoas que ficam velhas, devia aprender, não aprende, continua fazendo burrice em cima de burrice. Então, esse profeta Eli, ele fez burrice. Qual era a burrice que esse homem fez? Ele tinha 2 filhos. Os filhos desse profeta faziam o que queria. É igual às vezes em umas igrejas que você vê os capetinhas correndo para lá e para cá, quebra tudo. Quem é? É os filhos do pastor. Ninguém faz nada. Qualquer criança que fizer, o pastor chama atenção, mas o filho dele não faz nada. Quem já viu isso na igreja? Então Eli era assim. Os filhos de Eli descia e se prostituía com prostitutas na escadaria do templo. E o pai não fazia nada, ainda deixava ele fazer o serviço de sacerdote. A ira de Deus caiu sobre Eli, os 2 filhos caíram duro. Matou os 2 filhos e ele estava gordão numa cadeira de balanço lá, balançando aquela pança dele assim. E chegaram a notícia: oh, teus 2 filhos morreram. Ele falou: que? Meu filho morreu. Aí tropeçou, caiu, bateu com o pescoço e morreu. A ira de Deus caiu sobre o profeta Eli. Aqui em Atos 13, do versículo 8 ao versículo 11, eu estou só te citando a ira de Deus. Existia um homem chamado Elimas. Ele era um bruxo, ele era um mágico, que o apóstolo Paulo pregava, ele ficava atrapalhando a pregação, ficava incomodando a pregação do apóstolo Paulo. Diz que a ira de Deus caiu sobre esse homem ficou cego. No livro de Atos, capítulo 12, do versículo 22 ao 23, existia um rei chamado Herodes, que sentava no trono, falava, aparecia, e todo mundo dizia: parece um Deus, sabe? Você sabe por que a Eva comeu do fruto proibido? Porque ela queria ser igual a Deus. Foi isso que o diabo falou para Eva: se você comer isto aqui, você vai ser igual a Deus. Então, todo ser humano gosta de querer empurrar Deus do trono e sentar no trono de Deus. Então, esse homem aqui quis sentar no trono de Deus. Diz que quando ele estava lá sendo admirado pelos seus puxa-sacos, né? Os bichos começaram a brotar do corpo dele, os bichos começaram a comê-lo vivo. Daqui a pouco ficou só os ossos, os bichos comeram ele todinho na frente de todo mundo, para mostrar que ele não era Deus coisa nenhuma, que ele era um homem, e a ira de Deus caiu sobre ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10, tinha um casal de crentes chamado Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, dinheiro, né? Tentaram enganar a Deus, e diz que a ira de Deus caiu sobre o casal. Primeiro Deus matou Ananias, e depois matou a sua esposa Safira. Eu estou te mostrando um pouco o que é a ira de Deus, porque todo mundo só prega o Deus do paz e amor. Sabe o que é o Deus do paz e amor? O Deus dos hippies. Você lembra do hippie? Paz e amor, bicho. Não existe esse Deus paz e amor. Existe um Deus que age com justiça, porque em Romanos capítulo 2, no verso 2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E diz no versículo 5: mas segundo a dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e a revelação do justo juízo de Deus. Diz que o juízo de Deus, quando cai sobre alguém,
não é injustiça de Deus, é justiça. Então quando você vê alguém passando dificuldade, quando você vê alguém pena, é dizendo que é cristão, e a vida arrastada, irmãos, eu não acredito que Deus tenha filhos prediletos. Eu acredito que Deus tenha filhos que são obedientes e alguns que querem ser desobedientes. Quem tem mais de um filho aqui? Talvez você tenha tido, ou tenha, né? Ou 2 ou 3 filhos, um obediente e 2 desobedientes, e você sempre deu mais atenção e mais coisas para aquele que é obediente. Primeiro, eu sempre penso, quando você ia abençoar a casa, a primeira mente que vinha era aquela pessoa obediente. Então é assim. Deus não é injusto para esquecer que você é um homem, uma mulher obediente, para te ajudar nesta caminhada aqui na terra. Então, mostrando tudo isto, o que é a ira de Deus, mas no versículo 5 de Romanos 2 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que já sabemos o que é, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira. Então diz que haverá o dia da ira. Não é esta ira que caiu sobre Ananias, sobre Herodes, sobre Elimas, sobre os filhos de Eli, sobre Sodoma e Gomorra, sobre Nabucodonosor e sobre o rei Belsazar. Não é esta ira que o mundo, que a Bíblia chama de o dia do Senhor. A Bíblia chama o dia da ira de Deus, o dia do juízo de Deus, o dia da prestação de conta, o grande dia do Senhor, o dia que Deus vai julgar. Então isto tudo que nós vamos tratar agora, nesses 20 minutos. Juízo de Deus, acumulas ira, o dia da ira. Que ira? O que ira é essa que está no futuro? Que Salomão, inspirado por Deus, escreveu lá em Provérbios 16:4. Provérbios 16:4, ele diz assim: quem fez? Quem fez? O Senhor fez todas as coisas. Diga assim, todas as coisas. Tudo que você vê foi o Senhor quem fez. Pastor, o diabo, foi o Senhor quem fez. Mas o Senhor fez o diabo? Não, o Senhor fez um anjo chamado Lúcifer. Ele não fez o diabo. Então diz: o Senhor fez todas as coisas. Para que ele fez todas as coisas? Para quê? Para um determinados fins. Ele fez até quem? O perverso foi Deus quem fez. Foi. Para que ele fez o perverso? Ele fez você para o dia da calamidade? Ele fez quem? Você é perverso? Então a gente não pode, não somos perversos. Quem não é perverso? Então não somos perversos, não podemos falar como perverso, não podemos viver como perverso, não podemos agir como perverso, porque nós não somos perversos. Eu não sou perverso, então eu não posso agir como perverso. Que se eu agir como perverso, sendo um cristão, Deus me fez para quê? Para calamidades. Ele fala isto aqui em Romanos capítulo 9, (20 ao 22, ao 24, 20 ao 24, Romanos 9, 20 ao 24. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez? Aqui Paulo está tratando nós como objeto. Porventura pode o objeto, ser humano, perguntar a quem o fez? Deus. Por que me fizeste assim? Você pode perguntar para Deus por que ele te fez assim? Ou não tem, a palavra oleiro aqui é a figura de Deus. Oleiro é aqueles homens que trabalham na olaria, nem olaria no bairro não, olaria que faz barro, vaso de barro. Quem já viu aqueles homens trabalhando na olaria? Aquelas, muito artista, né? Fazendo, mexendo, fazendo aquelas coisas bacanas nas mãos. Então diz: não tem o oleiro, Deus, direito sobre a massa, preparar o homem, né? Para
para nos... Volta para trás, irmão. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro. Ele tem? Ele pode? Pode. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar o quê? A sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, longanimidade. Quem é que Deus está suportando? Quem? Os vasos de ira. Eu me recordei da passagem que já nós lemos aqui, que Deus, invocado com Israel, queria matar o povo de Israel naquele dia, e Moisés foi lá e intercedeu pelo povo. Quem lembra dessa passagem que nós lemos aqui? Moisés foi lá, intercedeu, e Deus não matou o povo. Então diz que suportou com muita paciência, longanimidade, os vasos que são de quê? Então tem pessoas que Deus preparou, que Ele vai derramar essa ira, essa que chama-se de justiça de Deus. Então Ele diz, preparados para quem? Então são vasos de iras que já foram preparados para quê? Então existe o vaso da ira que Deus preparou para se perder, e existem as pessoas que Deus preparou para Ele. Mas não pode. Deus é amor, bicho. Deus amou o mundo inteiro, está lá na Bíblia, né? Deus amou o mundo inteiro. Ah, claro que Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? Você sabia que dentro do planeta Terra, do cosmos, existem 3 mundos? O primeiro é o cosmos. Dentro do cosmos existe esse mundo, para trás, irmão, aqui, esse mundo, vasos de ira, que tem dentro desse cosmos. E existe o outro vaso, que chama de perdição, que é o de ira. E existe esse vaso aqui, ó, vaso de, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos, não é uma pessoa, vasos de quê? De misericórdia. Para que Ele fez essa gente aqui? Vou deixar lá, irmã. Para que Ele fez essa gente aqui, e fez aquele da ira? Para que Ele fez isso aqui? Para quê? Que para a glória preparou de quê? De antemão. Para quê? Os quais? Você pode bater no teu peito e dizer, os quais somos nós. Você pode? Os quais somos nós. A quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então aqui você vê que já está tudo pronto. A ira de Deus vai ser derramada a qualquer momento. Não é uma ira, irmão, porque às vezes a gente passa por problema de saúde, por problemas emocionais, por sofrimentos, né? Pobreza, fome, doenças, guerras, crise na família. A gente pensa que isto aí é a ira de Deus. Ah, é só problema de doença. Você está enfermo, mas daqui a 1 mês, 2 meses depois você está bom. Você está com problema com dinheiro, daqui a pouco você consegue resolver, a sua vida melhorou. Eu estou falando de algo que vai acontecer, que não vai ter melhora, irmãos. Que não adianta rezar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir para o monte, não adianta botar a cara no pó, que não vai mudar. Quando a ira de Deus for derramada sobre esta terra, diz aqui o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo do 11 ao 15, olha aqui, irmãos. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha que está falando aqui o João. Diz que ele viu na visão pessoas mortas. Vi também os mortos,
os grandes. O que quer dizer mortos grandes? Gente poderosa, gente de governo, gente influente, gente que se titula os tais aqui na nossa terra. Diz que vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram quem? Os livros. Quando João teve a visão, João está tendo a visão de um povo que ainda não tinha Cristo. Porque as coisas que sucediam ficavam registradas num livro. Está ali, ó. O registro da minha vida diz que chama-se, que tem livros. Ele não fala, não é singular, é plural. Livros. Então se abriram livros. Que livros são esses? Ainda um livro. O livro da vida foi aberto. Agora, hein? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Por que os mortos foram julgados segundo as obras? Ué, cadê Jesus nessa história? Ele está falando de pessoas que viveram antes de Cristo. Toda pessoa que viveu antes de Cristo não podia receber a Cristo, porque não tinha Cristo. Ainda ele não tinha morrido, se manifestado. Então as pessoas, elas serão todas elas julgadas segundo o quê? Segundo as obras. Então diz, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu o mar os mortos, morreu afogado, desapareceu, queimaram, sumiu, tacaram fogo, cadê o garoto? Desapareceu. Você vê, todo dia você escuta isso, fulano sumiu, desapareceu, não aparece, mas vai aparecer, naquele grande dia vai aparecer. Morreu afogado, desapareceu, foi engolido pela baleia, pelo tubarão, não interessa, vai aparecer. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, quantos? Um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, tem gente que fala que isso é besteira, né? Como dizia no tempo de Noé que não ia chover. Como dizia que lá em Sodoma e Gomorra, Deus estava satisfeito com a prostituição, com a impureza, com a droga, com a lascívia, com a bruxaria. Deus estava feliz. Deus mandou o servo dele lá para ajudar aquele povo, desprezaram. Deus enviou o anjo lá, desprezaram, quiseram até abusar dos anjos. Deus foi e mandou fogo e enxofre que acabou. Isto é para quem acredita. Eu acredito que este dia está chegando. Que dia é esse, pastor? Que João viu lá no Apocalipse 6, 16 e 17. Põe lá, irmã querida. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos. Disseram aos montes, pessoas clamando para que as montanhas caíssem sobre eles, para eles morrerem, que eles não iriam suportar o flagelo, as dores. Não é uma morte, bateu, sabe, 1 quilo, uns 100 quilos na sua cabeça, na sua não, na cabeça de qualquer um, não é na sua, pá, esmagou a cabeça, pum, morre na hora, acabou. Mas não é uma morte, é um sofrimento. A ira de Deus é um sofrimento que as pessoas vão passar. As pessoas não acreditam, tanto que não acredita que está aí bebedice, fornicação, bruxaria, feitiçaria, está tudo aí cada vez pior. A terra está cada vez pior. E eu vou te dizer, quem não se converter pela palavra, não espere ver sinais de cura, de milagre, que você não vai ver não.
Vocês têm que acreditar na palavra, no aviso da palavra. O aviso da palavra. Deus está avisando pela sua palavra. Então diz que eles disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face de quem? Daquele que se assenta no trono, trono da ira do Cordeiro, porque chegou o quê? O grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E agora? O que vai fazer? O que não vai fazer? O dia da ira e o justo juízo, todos nós que vamos passar, nós passamos, irmão. Você passa por lutas, por situações, mas não se compara com isto que está, irmãos, isso está mais próximo do que nunca. Quando eu comecei a pregação, antes da pregação, quando eu peguei o microfone aqui, eu li um texto de Timóteo, os sinais aqui, ó, 2 Timóteo 3, 1 ao 3, ao 4, 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja se você não está vivendo isso, irmão. Presta aqui atenção. Pois os homens serão como? Você vê isto na terra? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Não, isso aqui não vê, graças a Deus acabou isso, né? Desobedientes aos pais. Você não vê, as meninas, tudo obedecendo a sua mamãe, papai, todo mundo casando virgem, todo mundo casando na igreja, ninguém tendo filho fora do casamento, todo mundo honrando, não é isso? Está uma bênção, está uma bênção, está uma bênção. Gostaríamos que fosse assim, né? Menina indo para casa dos namorados, dormindo no quartinho lá, mamãe cobertando, é melhor no quartinho do que no matinho. É uma bênção, é uma bênção. Desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Não se domina. Se domina, você vê o cara é um animal, o cara abusa de uma criança. Aqui, ó, o que você tem visto aí é padrasto, é tio, é avô, sabe, é o vizinho, é o pai. Aí, ó, é pessoas sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos. O que é amigo dos prazeres e amigo de Deus? Um culto amanhã, temporal, não vou. Festa amanhã, temporal, tô nela. Isso se chama amigo dos prazeres. Com a mesma disposição que você tem para ir num passeio, numa festa, você tem que ter a mesma disposição para apresentar o teu corpo para cultuar a Deus. Eu vou para tudo quanto é lugar, eu vou para festa, eu passeio, eu vou pescar, mas aqui eu estou aqui. O meu culto, eu não vou deixar de oferecer. Sabe por que não? Porque o que agrada a Deus é o meu culto. Eu posso fazer qualquer outra coisa que eu quiser, dar o meu dinheiro todo, não agrada a Deus. Tem gente que dá dinheiro, mas não quer cultuar. Não é dinheiro, Deus não quer dinheiro, Deus quer você. Deus quer que você esteja junto, levantando as mãos e adorando a Ele junto na comunidade. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres. Mais amigo dos prazeres. Quantos minutos é um jogo de futebol? 35, 45, 45. Quem está vendo um jogo, irmão, não levanta para nada. Aqui, está louvando, corre para beber água. Está louvando, corre para fazer xixi. Tá? Não levanta para beber água, não faz nada na hora que está vendo um jogo. Isso se chama amigo de prazeres. Eu não sou contra, irmão, você ver jogo, você ir passear, ir para praia. Eu gosto, eu vou para festa, eu vou para qualquer lugar que você me chamar de Deus, né? Mas eu não sou mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Não sou mesmo.
Sou mesmo. Acabou, né? Tendo forma de piedade. Então, quis mostrar isso aí que nem estava na mensagem, para te dizer que isto aqui é um grande sinal do que esse grande dia da ira de Deus está próximo. Diga, está próximo. Daniel 12, terminamos. Um e 2. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do defensor dos filhos do teu povo. Miguel é um arcanjo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo quem? O teu povo. Todo aquele que for achado, inscrito aonde? Acabamos de ler em Apocalipse, né? Sobre o livro, né? Todo aquele que for achado aonde? No livro. Agora, irmão, segura aí. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Você sabe o que dizem aí fora? Morreu, acabou. Olha a surpresa para quem morreu aí, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra, o que vai acontecer? Tem que prestar conta, irmão. Não morreu, acabou. Você não é gambá, você não é cachorro, você não é gato, você é gente. Ah, pastor, se eu fosse um gambá, você morreu, acabou. Mas você não é um gambá. Você não é um cabrito, não é um cachorro, você é ser humano. Então diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, tem que crer nisto, né? E outros para vergonha e horror eterno. Então, pode estar enterrado, pode ter morrido até 1000 anos, 500 anos, 400 anos, 30 anos, 50 anos, vai aparecer. Vai aparecer, uns para a vida eterna e outros vão entrar aonde? Na vergonha. Que horror é esse? Não é uma dor de barriga, ai, passou. Não é uma dor de barriga que vai e passa. É algo que chama de horror eterno. Esse é o recado para a igreja. Assim disse o Senhor.